Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, né? Quem estiver ouvindo. E vamos aqui começar, né? Fazer um estudo em cima da parábola das bodas, né? Uma parábola que fala aqui um pouquinho de preparação, né? Acho que a grande mensagem dessa parábola, se a gente for resumir em uma frase assim, em uma palavra, seria preparação, né? Temos que estar preparados ali para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler e vamos refletir um pouquinho nessa parábola, né? Bem interessante. Eu vou trazer aqui o texto para a tela para facilitar e a gente lê junto, né? Acompanhar. Então, beleza, aqui é Mateus capítulo 22, a partir do verso 1, onde fala sobre a parábola das bodas. Aqui está com uma tradução um pouquinho diferente aqui do programa, mas aqui seria a conhecida parábola das bodas, né? E no verso 1 fala assim, né? Vamos começar a ler. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Bom, vamos meditar um pouco nessa parábola, né? Então, primeiramente, vamos entender aqui quem são os personagens, né? Vamos fazer uma analogia e tentar trazer um pouquinho para a realidade e ver se a mensagem começa a ficar mais clara para a gente. Quem é o rei, né? Então aqui, primeiro a gente vê assim, ó, quem é o rei? Aqui a gente vê que o rei é um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei é Deus. O filho, podemos falar, Jesus Cristo, seu filho. E enviou aqui os servos, né? A seus servos aqui, chamar os convidados. Quem são os servos? Os servos são os discípulos, né? Aqueles que vão pregar a palavra de Deus, certo? Os servos, eles enviou seus servos, os convidados, e eles não quiseram ver. Então você percebe que tem umas 3 tentativas aqui, né? Ele chama, ele manda os servos, as pessoas não querem vir. Depois enviou mais servos, e aí eles não quiseram, falando que agora já está tudo preparado. Olha, agora já antes, os primeiros servos que foram enviados não tinha nada preparado ainda. Quem que eram esses primeiros servos que foram enviados e não tinha nada preparado? Esses primeiros servos eram os profetas. Não sei se vocês lembram, vai falar assim, olha, lá em Atos capítulo 7, o Estevão, no primeiro mártir, ele fala que Deus falou primeiro pelos profetas. E ele fala, e nossos pais não deram ouvidos, né? E não deram ouvidos. Então, é, os primeiros servos que é enviado aqui, que Jesus está mencionando, foram os profetas. Aí, por e depois Jesus fala assim, ó, agora enviou outros servos, dizendo, ó, fala que já está tudo preparado. Quem que são esses outros servos agora? Esses outros servos agora são os servos depois da crucificação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele falou aqui, ó,
quando ele foi, ele, não, tenho que ir porque eu tenho que preparar as moradas, né? Jesus, ele não fala preparar as moradas, ele fala assim, não, eu preciso ir e porque primeiro para preparar as coisas e depois ele envia o Consolador. Então, esse aqui são os servos que Jesus envia, são os discípulos que Jesus envia. Ele envia primeiro para pregar quem? Para a casa de Israel. Esses que convidados aqui, no caso a casa de Israel, eles mataram os servos, né? Eles perseguiram, assim como perseguiram os profetas. Então ele fala que ele não é digno, né? Que esses convidados não eram dignos. E aí ele manda agora os servos, agora faz o seguinte, vão e... Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Dizer que está tudo preparado, no verso 5, verso... Aqui, no verso 7, né, o rei fala, tendo notícia disso, encolorizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, né? Foi o que aconteceu com Jerusalém, certo? Jerusalém ela foi incendiada, e até hoje Jerusalém é uma cidade amaldiçoada, né? Muita guerra e etc. E aí no verso 8 você vê que tem agora o envio no verso 9, né? E depois a saída dos caminhos. O que é esse ir depois da saída dos caminhos? É que agora a palavra de Deus ela vai para os gentios. Olha só que coisa interessante. E convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Então aqui você vê. Então depois ele foi chamado para o quê? Para os gentios, a palavra de Deus. E ele foi para os maus e bons. Aqui você já percebe que não tem uma pré-eleição que Deus só chama os escolhidos, né? Muitos são chamados, ou seja, as pessoas são chamadas. Agora, os escolhidos são poucos, como a gente viu ali no final desse texto. Mas não existe uma pré-eleição de Deus. Existe uma questão de preparação, que é o que a gente vai ver agora. Veja, que muitos foram chamados, só que aí, desses que foram chamados, tinha ali um homem que não estava o quê? Trajado com veste nupcial. Ele estava nu. Então, o que é essa questão da pessoa estar nu? O que são essas vestes? O que é a pessoa ela está nu? Para a gente entender isso, a gente vamos ler ali dois textos para isso começar a ficar claro. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. Olha só que coisa interessante. No verso 1 fala assim, né? No verso 1 até o 3. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Ou seja, o que está dizendo nesse texto aqui? Que a gente vai ser revestido da nossa habitação que é do céu, se uma condicional muito importante aqui, todavia, estando revestido, a gente não for achado nu. Então, mais um ponto para a gente entender que esse nu aqui se representa falta de preparo, falta de vigilância. Veja, vamos para mais um texto agora, lá em Apocalipse, capítulo 16. Aqui, capítulo 16, no verso 15. No verso 15. Fala assim, ó. Olha que coisa interessante isso daqui. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Viu como o nu está relacionado à vigilância? Então, quando você está nu, é porque você não está vigiando, você está despreparado. Você está igual aquela a parábola das 10 virgens, né, da candeia, que uma, não vai demorar e ela deixa e ela acaba
deixando a candeia dela apagada, né? Fica sem a candeia, e quando ela vai tentar depois, das 10 virgens, quando ela vai tentar depois correr atrás do óleo, né? Para poder acender a candeia dela, já não estava, mas já tinha acabado o tempo. Então, assim, isso é questão de vigilância. Ou seja, não existe uma coisa de você falar assim, que eu já estou uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Isso daí é cilada. Isso é cilada de Satanás. Essa questão da pessoa achar que uma vez que ela vai para a igreja, que ela já está salva e está tudo bem. Não, não tá. Você vai para a igreja para você ser aperfeiçoado. Você vai para a igreja para aprender de Deus. Você vai para a igreja para você ver como se vive para Deus. Então, se você está indo numa igreja onde não se ensina isso, então é melhor você nem perder tempo. Sendo sincero contigo, eu vou já te falar, nem perca tempo. Porque não é o fato de você ir para a igreja que vai te salvar, mas é o fato de você obedecer e obedecer a palavra de Deus. E aqui eu vou ser bem claro que a palavra de Deus é o Evangelho, tá? A palavra de Deus é aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, quando você vai para a igreja e não presta atenção naquilo que Jesus Cristo está te dizendo, então é vão a sua ida na igreja. Não faz sentido nenhum. Não é a instituição que salva. Se você acha que a instituição está te salvando, significa que você é uma idólatra. Você é uma pessoa idólatra porque você acha que está idolatrando a instituição. A salvação já não está em Cristo, está na placa, está na instituição, está no CNPJ. Então isso já é um problema. Veja que a nossa salvação ela está atrelada diretamente à nossa vigilância e o revestimento de vestes, que eu vou já mostrar o que é esse revestimento, é na palavra de Deus. Então, já vamos pegar aqui e já vamos ver o que devemos nos vestir, né? Vamos lá. Efésios, deixa eu pegar aqui, ó, Efésios capítulo, se não me engano aqui, ó, 6, deixa eu ver aqui se é o 6, aqui, ó, 6:10, armadura de Deus. Vamos ver aqui o que fala da armadura de Deus. Olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Opa! Nós estamos tendo que estar revestidos do quê? De toda a armadura de Deus. Olha só que coisa interessante. Aqui é para você estar nu? Não, não é. Olha o que você tem que estar revestido. Você tem que estar revestido de Cristo. Você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja quanta coisa que a gente tem que lutar aqui, né? Vê que é principado, é potestade, é príncipe das trevas. Não é brincadeira o negócio. Você vai lutar com tudo isso daí, você vai com o quê? Você vai nu? Não dá. Você vai ser engolido. Então, o nosso revestimento tem que ser uma armadura, porque é uma guerra espiritual gigantesca e ela ocorre onde? Nos lugares celestiais. Então você não vai ver isso na televisão, você não vai ver isso fisicamente. Isso acontece nos lugares celestiais. Eu diria mais, eu diria que a maior batalha que acontece é na mente das pessoas. As pessoas, as mentes delas estão sendo devoradas por Satanás. E uma pessoa que não tem uma mente de Cristo, ela não consegue controlar o seu corpo, ela não consegue controlar os seus instintos carnais, e ela simplesmente é entregue aos desejos do seu coração e ela comete todo o ato de iniquidade. Então, para a pessoa ela não cometer um ato de iniquidade, para a pessoa ela ter comportamento digno, a pessoa precisa de Deus, ela precisa revestir da armadura de Deus, precisa aprender de Cristo e mudar o seu modo de pensar e transformar a sua mente. E a sua mente ela tem que passar a ser a mente de Cristo para que você possa agir e pensar como Cristo.
Dessa forma você vai subjugar o seu corpo de forma que ele não vai mais fazer a vontade dele, vai fazer a vontade do Espírito, né? E dessa forma você vai então estar mais próximo de Deus e estar cada vez mais revestido da armadura de Deus e se protegendo, né? E vigiando para que você não seja achado nu. E no verso 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E o apóstolo ele nos avisa aqui, né, que vai haver situações de dia mau, né, que a gente tem que estar atento. Mas se a gente estiver revestido da armadura de Deus, a gente vai conseguir passar por esse dia e vamos continuar firmes, né? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a courada da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo. Então aqui na verdade eu comecei a ler como uma pergunta, mas na verdade é uma afirmação. Estais, pois, firmes, tendo revestido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que coisa interessante aqui, né? Que você precisa se revestir do Evangelho da Paz e o escudo da fé para você se proteger contra os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos, né? Esses dardos são as sugestões que Satanás lança na sua mente para que você cometa algo, ou pense ou deseje algo que não é de Deus. Veja que coisa interessante. Quando você tem a mente de Cristo, quando você lê muito o Evangelho, você começa a ter a sua mente preparada e revestida de Cristo de uma forma que você consegue discernir quando um pensamento é bom ou ruim. Pelo seu poder, não. Pelo poder da palavra de Deus que você está colocando na sua cabeça. Então a sua mente ela vai sendo moldada de forma que ela vai se preparando para lutar contra essas trevas, porque essas trevas, gente, não é brincadeira, ela vem na nossa mente, ela vem de forma espiritual, de forma que você você não consegue ver. Então são sensações, desejos, pensamentos que você tem o que vigiar para que você não seja engodado no seu próprio desejo, porque todo homem é tentado não por Deus, né? Todo homem é tentado segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria consciência. Então, quando a gente deseja algumas coisas, você acaba sendo tentado naquilo que você deseja, né? Porque se você não gosta de chocolate, se alguém te apresentar um chocolate, você não vai sentir nada. Agora, se você é um chocolatra e alguém te apresentar um chocolate, você vai ficar extremamente tentado a querer pegar aquele chocolate, né? Então, você vai ser tentado no seu desejo. Por isso que é importante a gente mudar nossos pensamentos, mudar nossos hábitos de acordo com o Evangelho, para que esses desejos, essas coisas que a gente gostava na nossa vida pregressa não venha nos atacar com grande força e poder, né? Por isso que temos que estar revestidos, né, com esse capacete da salvação. E assim a gente conseguir apagar, né, da nossa mente esses dardos inflamados, essas sugestões, né, e renunciar, né, essas sugestões para que possamos estar aí mais perto de Deus e agradar a Deus, né? E aqui no verso 18, né, o apóstolo Paulo fala, né, no 17, né, tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então você vê que aqui a gente tem que também ficar orando em todo o tempo, né? Então todo o tempo você tem que estar refletindo no Evangelho, refletindo na palavra de Deus, prestando atenção, olhando para as coisas e não olhando para as coisas de forma carnal, mas olhando para as coisas de forma espiritual. Então você vai ali entendendo o que aquilo ali está de fato acontecendo, porque você não vai olhar aquilo de forma física, né? Você vai olhar de forma espiritual. Então você vai começar a ter um discernimento e uma mente espiritual,
e preparado, né, para combater esse combate aí que acontece nas regiões celestiais e que quem não está em espírito não percebe nada disso, né? Não consegue visualizar nada disso. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui na parábola de Mateus capítulo 22, então você percebe aqui que esse nu, então, que está aqui, ele é um nu de falta de preparo, falta de vigilância. É por isso que esse homem foi jogado fora. Por quê? Porque ele não tinha preparo nenhum. Ele estava totalmente aqui, não prestou atenção, não vigiou, achou que simplesmente seguindo o servo e indo no barulho dos outros, ele estar junto das pessoas ali já estava suficiente para ele. Então, isso daí é aquela pessoa que ela tá indo para a igreja, mas ela acha que ela não precisa prestar atenção no evangelho, ela não precisa fazer nada. Só o fato dela estar na igreja, dela estar ali junto com as pessoas, ela acha que ela está salva. Tendo uma vida totalmente pervertida, uma vida totalmente sem regras, não prestando atenção em nada do que Jesus Cristo está falando para ela. Pessoas preguiçosas, são ventres preguiçosos, né? Como está escrito, acho que se eu não me engano está em algum salmo, alguma profecia fala, são ventres preguiçosos. Os cretenses são ventres preguiçosos, né? E por quê? Porque não gosta de pensar, não gosta de ler, não gosta de refletir sobre o evangelho. Precisa ler, precisa refletir, precisa tentar entender. Se você for em qualquer igreja aí e entrar, você acha que tem salvação? Se você não souber a verdade, como é que você vai saber se alguém está te pregando uma mentira? Como você vai comparar uma verdade e com uma mentira se você não souber o que é verdade? Então você precisa ler. Você é o responsável pela salvação da sua alma. Não é um pastor, não é uma instituição, não é você. Quem é o intermediário entre o homem e Deus? O intermediário entre o homem e Deus é Cristo. Ele é o mediador, certo? Porque Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, se Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, no caso, o Verbo é a palavra de Deus é o Evangelho. Então, o Evangelho é o próprio Deus encarnado. Veja que coisa interessante, né? A palavra de Deus. Então, Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e trouxe o que? A sua palavra. Olha só que coisa interessante. A palavra de Deus, ela habitou entre nós. Então, quando Jesus ele estava colocando a palavra, falando a palavra ali, estava falando que a palavra de Deus. Quando os discípulos escreveram o Evangelho, o que ele estava falando? A palavra de Deus. Ele estava falando o que? Deus. Então, quando a pessoa quer conhecer Deus, o que ela tem que fazer? Ela tem que ler o que? O Evangelho. Porque o Evangelho é a imagem, é a exata expressão e imagem de Deus. Então, quando você vê o Evangelho, é como se você estivesse olhando para Deus. Então, a pessoa fala, pô, como que eu faço para falar com Deus? Como é que eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Só que a pessoa não lê o Evangelho. Não, agora eu vou para a igreja, eu vou ouvir Deus, eu quero entender tudo que Deus fala. A pessoa vai lá e começa a ouvir Moisés. Ela vai entender o que é Deus? Não vai, gente. Não vai. Deus não está em Moisés, não está em Davi, não está em Golias, não está em Salomão, está em Jesus Cristo. É o Deus encarnado. A palavra de Deus encarnada e a palavra, o verbo era o que? O verbo era Deus. É o próprio Deus encarnado. Então quando você lê o Evangelho, é Deus falando com você. Quando você está lendo ali, principalmente o livro de João, é Deus falando com você. É Deus se revelando para você. Então quando você quer conhecer de fato a Deus e as suas características e a sua divindade e aquilo que Ele quer que você faça, é no Evangelho que você vai encontrar isso. É no Evangelho de Mateus, Lucas, João, as cartas paulinas, 1 Pedro, Timóteo. Ali são tudo instruções de pessoas
que, que nos trouxe a palavra de Deus, ou seja, nos apresentou o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é a palavra. Então entende que a responsabilidade que é de você que sabe ler, olhar para o Evangelho com mais atenção. E é o que está escrito lá em Hebreus, né? Olha só, para fechar isso que a gente está falando aqui, vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, eu acho que é aqui. Olha que coisa interessante. Olha o capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja que a gente acabou de ler isso lá na parábola na parábola das bodas, do casamento, né? Olha só, falou pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, né? Olha só que coisa interessante. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aí fala assim, ó. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí ele fala, só que é no capítulo 2, perdão, é capítulo 2, aqui, capítulo 2, aviso. Aí fala assim, ó. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Veja que coisa, é isso. Temos que nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Veja, o Evangelho é o tempo todo exortando a permanência, a perseverança, a determinação de você não desviar, não olhar para o lado, não tirar o olho de Cristo, não perder o passo, não deixar de vigiar, não ficar nu, não ficar despreparado. É o tempo todo exortação, é o tempo todo. Igreja que não exorta, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, que é interessante, a palavra falada pelos anjos, não vou entrar nesse tema, mas os anjos falaram bastante coisa, né? E toda transgressão, né? Os anjos falaram, toda transgressão, desobediência, recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor? Veja, a salvação ela começou a ser anunciada, não foi Moisés, foi pelo Senhor Jesus Cristo. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem que ouviram? Os apóstolos. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, gente, como não podemos vamos atentar com mais diligência para isso? Temos que nos atentar. Amém? Vamos nos atentar, vamos ser sóbrios, vigilantes, revestidos da armadura para que não sejamos achados nus. É isso? Então tá bom. Que a graça de Deus esteja com vocês. Tenham uma grande noite de sono, durmam bem e reflitam sobre isso e permaneçam na palavra de Deus, no Evangelho da nossa salvação. Tá bom? Então, um abraço, até mais.